Meu nome é Clarice Albuquerque Laucer da Silva e eu vou lhes apresentar o trabalho Fibra de Coco como alternativa sustentável para o cultivo de manjericão em aquaponia. A aquaponia é um sistema produtivo onde integra o cultivo de animais aquáticos e o cultivo de vegetais que estão em sistema hidropônico, ou seja, sem solo, e dentre eles destaca-se a aquaponia desacoplada, onde eu tenho um cultivo animal funcionando de maneira independente ao vegetal. Outro sistema interessante é o sistema de gotejamento, de irrigação por gotejamento, onde eu tenho uma irrigação diretamente nas raízes, ou seja, a mínima perda de água. Quando este é combinado com a aquaponia desacoplada, eu tenho ainda maior controle de água e dos parâmetros físico-químicos dessa água nesse sistema. O uso de substratos alternativos ele é bastante estudado para que a gente tenha uma hidroponia mais sustentável. Dentre esses, destaca-se a fibra de coco, que é leve e tem boa retenção de água, sendo ela utilizada em pó ou também na sua forma natural. Uma planta bastante conhecida nossa é o manjericão, que é bastante utilizada na alimentação e também na indústria de cosméticos e também na medicina. E essa planta ela apresenta um bom desenvolvimento em sistemas aquapônicos, podendo atingir até 80 centímetros. Diante desse cenário, o objetivo foi avaliar o desenvolvimento e a produção de biomassa do manjericão quando cultivado em diferentes tipos de substrato, com foco na avaliação do desempenho da fibra de coco em comparação com materiais comumente utilizados em hidroponia. Para isso, foi estruturado um sistema com irrigação por gotejamento automatizado, visando ampliar o conhecimento sobre alternativas sustentáveis de cultivo de proteínas animais e vegetais, contribuindo para inovações na agricultura hidropônica. Esse sistema ele foi montado na Estação de Apicultura e Professor Jorge Coique, do Departamento de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele funcionava como um reservatório de 70 litros e 20 vasos de 2 litros cada. E como eu já mencionei antes, ele era automatizado e controlado através de um microcontrolador ESP8266. Ele funcionava de 6 às 18 horas da noite, com 9 minutos em repouso e 1 minuto irrigando, e das 18 às 6 horas da manhã, 19 minutos em repouso e 1 minuto irrigando. A água utilizada na irrigação ela não retornava para o reservatório para que fosse evitada a influência entre os tratamentos. A fibra de coco ela foi obtida no laboratório de aquaponia e do coco eram retirados o epicarpo, o endocarpo e utilizado o mesocarpo, que ficava imerso 7 dias em água e 7 dias em processo de secagem. A fibra de coco em pó ela foi obtida por peneiramento e foram analisados 5 tratamentos. A fibra de coco inteira bruta, ela é em pó, ela é inteira fina e, como controle, a areia grossa lavada e argila expandida. Os parâmetros de qualidade de água eles foram mensurados 3 vezes por semana, o oxigênio, temperatura e pH através de sonda e a amônia, o nitrito e a alcalinidade através de kits comerciais. As mudas elas foram preparadas 15 dias antes do início do experimento e com parâmetros de qualidade de água a gente observa que a temperatura ficou acima do recomendado, que seria até 24. O oxigênio ele variou e ficou abaixo do recomendado, que seria maior do que 5. Então a gente teve uma variação de mínimo aqui menos de 1 miligrama por litro. Com relação ao pH, isso ficou sim na faixa ótima, que seria de 6,2 a 7. E com relação ao calendário, ela ficou quase no menor valor aceitável, que seria 75. Com relação à amônia, a gente teve níveis baixos, o que foi bom para o desempenho das plantas, né, dos vegetais, exemplares de manjericão, e o nitrito ele ficou um pouco acima do nível de segurança, que seria até 1. O volume total utilizado ele foi de quase 2.000 litros, ou seja, a gente teve uma média diária de mais de 31 litros na reposição, que era perdida essa água por evaporação, infiltração, e também ela era descartada controladamente para que não houvesse influência entre os tratamentos. A gente pode observar aqui uma imagem do primeiro dia do experimento e uma imagem do último, onde a gente vê que os diferentes tipos de substrato influenciaram sim no desempenho dos exemplares do manjericão. E com relação ao desempenho do manjericão, a gente vê que o melhor desempenho foi a areia grossa e o pó de coco, e o desempenho inferior ficou com relação à fibra de coco bruta e a fibra de coco fina. Isso se dá porque o pó de coco ele tem alta retenção de água, a areia grossa ela tem uma drenagem eficiente, mas a argila expandida ela tem uma baixa retenção hídrica e a fibra de coco inteira apresenta granulometria irregular, o que dificulta a retenção de água. Já o pó de coco ele tem forte potencial para substituir os substratos tradicionais. E como conclusão, a gente vê que os tipos de substrato influenciam realmente no desenvolvimento das plantas. O pó de coco e a areia grossa se destacaram. A fibra de coco inteira apresentou desempenho inferior por conta da granulometria inadequada e o pó de coco é validado como uma alternativa sustentável. Aqui temos as referências e eu gostaria de agradecer à Universidade e ao Laboratório de Aquaponia. Obrigada.